Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sábado 16 de outubro de 2021, vejamos com atenção o Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 12, versículos 8 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos capacitando para compreendê-las verdadeiramente. Essas santas palavras narradas aqui pelo evangelista Lucas, que o nosso Mestre Jesus nos disse. Nós vimos que Jesus está nos advertindo que todo aquele que negar o Filho do Homem será negado diante dos anjos de Deus. E que todo aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas todo aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Bem, nós vimos e sabemos das três pessoas da Santíssima Trindade. As três pessoas da Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade, elas trabalham em conjunto. Ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus foi enviado a este mundo para a salvação do mesmo, ele foi enviado pelo Pai. E aqui ele se fez homem, de carne e osso, como qualquer um outro homem, embora com uma condição diferente. Ele era o Filho de Deus e ele agia conforme a ação do Espírito Santo, porque ele é iluminado pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que Jesus fez e continua a fazer, que ele hoje vive em forma de Espírito, é por ação e graça do Espírito Santo. Por isso é que se diz que as três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Jesus, nesse Evangelho, ele até abre assim uma exceção, que quem perdoar contra o Filho do Homem que pode ser perdoado. No meu entendimento, Jesus se refere porque ele estava se colocando na condição humana, na condição de homem. Então, ele disse, quem perdoar, quem ofender, pecar contra o Filho do Homem, que pode ser perdoado. Por quê? Porque ele faz essa condição, no meu entendimento, claro, que ele era homem, ele se colocou na mesma condição humana, embora muito diferente de nós, livre do pecado e abençoado e protegido e iluminado a todos os instantes pelo Espírito Santo.
Mas como ele se colocou naquela condição de homem e por estar aqui no mundo junto conosco, ele até disse que quem pecar contra o Filho do Homem que pode ser perdoado. Mas aí ele fez uma advertência muito séria, que todo aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. E ele disse que todo aquele que negar o Filho do Homem para o homem, também será negado lá no céu. Então, meus amados irmãos, não podemos negar o nosso Cristo. O nosso Cristo, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E por ele ser o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. São as três pessoas da Santíssima Trindade, trabalhando e vivendo em conjunto, que designou essa missão especial para o nosso Mestre Jesus, que ele veio a este mundo para a salvação do mesmo. E aqui nós podemos observar que todo aquele que quer seguir Jesus não vai negar Jesus. Se eu negar Jesus diante dos homens, ele também me negará diante do Pai que está no céu. Não podemos fazer isso. Nós temos que dar honra, graça e glória em todo tempo e lugar ao nosso Mestre Jesus, porque ele é o verdadeiro e único Filho de Deus, que é guiado e regido e iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está sobre Jesus. Tanto é verdade que ele foi morto e foi crucificado e ele morreu. Por quê? Porque ele era um homem, ele se fez um homem de carne e osso, embora um homem especial, numa condição especial que Deus permitiu para que ele nos exemplasse e ao mesmo tempo que com sua morte e crucificação que ele salvasse toda a humanidade. Esse foi o propósito de Deus para com toda a humanidade. E é difícil de se dizer, porque tem muitas pessoas que não acreditam. Aí a gente fica a se perguntar, mas se eu fizer isso e aquilo eu vou para o inferno? Vou. Eu vou para o inferno com as minhas próprias pernas, com a minha cabeça eu vou para o inferno. Por quê? Porque eu não obedeci a palavra de Deus. Eu não acreditei na palavra de Deus. Ora, Deus não me deu o livre-arbítrio? Sim, ele deu para todos nós o livre-arbítrio. Então, se alguém vai para o inferno, vai porque quer ir, porque a palavra de Deus está aqui à nossa disposição. Cristo veio a este mundo, deu sua vida, morrendo naquela cruz por todos nós. E aí nós não aceita essa salvação, é porque eu não quero me salvar. Tem algo dentro de mim, de mal, de ruim, que quer me manter na condenação. E aí, quem está me condenando não é Deus que está me condenando, sou eu mesmo que estou me condenando. Porque ele me deu o livre-arbítrio, eu posso escolher A ou B. E o que eu faço? Eu vou escolher o caminho errado, não acreditando, não aceitando a palavra de Deus, como se diz, levando uma vida errada, desenfreada, no adultério, no roubo, na cobiça, no egoísmo, na prepotência e muitas outras coisas mais que nos levam para o inferno. E quando a gente vai para o inferno, vai porque quer ir. A palavra de Deus está aqui, que é vida e salvação. Agora, por que nós não seguimos o nosso Mestre Jesus? Ele está dizendo aqui que quem negar ele diante dos homens, ele o negará diante do Pai. E o Espírito Santo vive e habita em Jesus Cristo. E mais, ele vive e habita e mora em cada um de nós. O nosso corpo é santo e é templo e morada do Divino Espírito Santo. E só vai para o inferno quem quer ir.
Porque se nós acreditar pelo menos um tantinho assim nas palavras de Deus, eu tenho plena certeza que a misericórdia do nosso Deus amado é infinita e seu amor não tem limite, ele nos perdoa e nos dará salvação. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso sábado para todos vocês. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.